Europa Central, os Alpes suíços se erguem como um muro de pedra, gelo e silêncio. Em seus picos, onde a altitude ultrapassa os 4.000 metros, a neve permanece o ano todo. Abaixo, vales profundos canalizam rios de água derretida através de florestas densas, em costas íngremes e planícies pontilhadas de lagos. A verticalidade do terreno define cada canto deste ecossistema. O que parece inerte, na verdade, muda constantemente com a estação, o clima e a altitude. Ao longo de milhões de anos, glaciações sucessivas moldaram esta região. Elas avançaram e recuaram, esculpindo montanhas, escavando cânions e deixando para trás uma paisagem fragmentada, onde a vida aprendeu a suportar o gelo, a altitude e a escassez. Hoje, neste ambiente hostil, sobrevivem espécies que fizeram da adaptação sua única estratégia. Mais de 200 variedades de aves, dezenas de mamíferos e répteis e centenas de invertebrados. Cada forma de vida responde precisamente a um ambiente marcado pelo frio, altitude e declive. Ibex que desafiam paredes verticais com uma precisão quase impossível, apoiando seus cascos em pequenas fissuras onde nenhuma outra espécie conseguiria resistir. Perto dali, águias reais sobrevoam as encostas íngremes, sempre atentas ao menor descuido. Nesta paisagem quebrada pelo gelo e pelo tempo, cada espécie se apega aos seus próprios recursos: cascos, asas, camuflagem, velocidade, resistência. Mas mesmo aqui, onde tudo parece duro demais para esconder alguma coisa, o risco não desaparece. Entre os arbustos baixos move-se a raposa, uma oportunista paciente que rastreia sem pressa e se esconde com igual habilidade. Mais acima, onde a rocha dá lugar a abetos e faias, o lobo vive. Ele não caça sozinho. Ele forma alianças, cria laços de fraternidade e compartilha o esforço. Nessas alturas, a sobrevivência nem sempre depende da força, mas dos laços. Assim começa esta viagem pelos Alpes suíços, uma terra onde o frio, a altitude e o tempo esculpiram um mundo fechado, exigente e brutalmente belo. No alto dos Alpes suíços, onde o ar é rarefeito e as rochas cobrem tudo, a noite cai de repente, levada por uma tempestade feroz. A água não cai, ela bate, empurrada por um vento implacável. A mais de 3.000 metros acima do nível do mar, nessas cristas expostas onde as árvores são inexistentes e a proteção natural é mínima, o dilúvio transforma as trilhas em rios inclinados. O estrondo do trovão ecoa pelas montanhas, saltando de um pico para outro. Nesse cenário brutal, as criaturas começaram a recuar, antecipando a tempestade. No subsolo, as marmotas haviam se rendido ao torpor dias atrás. Abaixo, raposas descem cautelosamente, buscando abrigo entre as árvores. E nos vales, veados se reúnem silenciosamente, amontoados pelo medo e pela chuva. Mas nessas alturas acidentadas, onde apenas os mais experientes se aventuram, alguns espécimes ainda se movem. Um grupo de ibex avança lentamente por uma encosta úmida. São sombras densas contra o cinza da pedra. Eles escalam com uma concentração que beira o ritual. O vento açoita suas costas. A chuva escorre por seus rostos. Mas eles nunca abandonam a linha de subida. Entre eles, uma fêmea lidera o grupo. Ao redor deles, outros adultos e vários filhotes avançam com confiança, movendo-se com a habilidade que vem da experiência nessas bordas íngremes. Escalar a esta hora não é um capricho, nem é simplesmente uma busca por abrigo, é uma jornada planejada. Mesmo que os penhascos sejam escorregadios, mesmo que cada passo seja uma aposta contra o abismo, eles continuam. E conseguem fazer isso porque foram projetados para isso. Os cascos do ibex são fendidos, formados por dois lóbulos flexíveis que se abrem e se adaptam a cada rachadura, a cada irregularidade da rocha. Em sua base, uma almofada calejada gera atrito mesmo nessas superfícies molhadas. Elas são ferramentas vivas, projetadas para aderir e não para pisar. E embora a chuva desta noite anule parte dessa vantagem, a precisão ainda é surpreendente. Eles escalam com a serenidade de sempre, confiando plenamente na firmeza de cada saliência sob seus cascos. Mas não há segunda chance. Um deslize,
e seus corpos despencam violentamente, acelerando incontrolavelmente até se chocarem contra uma rocha afiada ou contra o solo duro e quebradiço do penhasco. Mas desta vez o perigo não os alcança. Após uma subida persistente, cercados por água e neblina, eles alcançam o que procuravam. Uma ampla saliência protegida por uma saliência rochosa. No fundo, uma abertura escura, uma caverna profunda, escavada no gelo há milênios. Não é a primeira vez que eles vêm aqui. É um lugar de memória, passado de geração em geração. Lá dentro, o chão está seco, o teto baixo corta o vento, o grupo se acomoda tranquilamente. Os filhotes se aninham ao lado dos adultos. Lá fora, a tempestade continua. Mas, por dentro, a tensão se dissipa por um instante. A calma é absoluta. Esse esforço para chegar a uma caverna não é um acidente nem uma exceção. No ecossistema alpino, onde as estações ocorrem com intensidade desproporcional, saber para onde ir é tão vital quanto saber como se locomover. Esta cavidade na rocha não é um lar permanente, mas é um lugar do qual o grupo se lembra. No inverno, o sol brilha cedo neste lado da montanha, derretendo o gelo mais rapidamente. Durante as noites frias, a rocha retém parte do calor acumulado. E o mais importante, não há rotas de acesso direto para predadores terrestres. A única entrada é a mesma que o grupo escalou. Ali, por algumas horas, eles estão seguros. Ao amanhecer, a tempestade começa a diminuir. O céu, ainda carregado de nuvens, mostra manchas de azul claro entre as rachaduras. A rocha brilha, coberta de gotículas congeladas que pendem como cristais. Os ibexes emergem da caverna lentamente, inspecionando. Nada é feito sem cautela. Mas o dia mudou e, com essa mudança, o comportamento do grupo também mudou. Sob a luz renovada, a aparência dessas fêmeas se revela claramente. Sua pelagem é espessa, de um tom marrom que escurece no inverno, como se a própria montanha as cobrisse com um manto mais pesado. No verão, essa mesma pelagem clareia para tons de cinza ou bege claro, permitindo que se misturem a pedra seca e a luz intensa dos meses mais quentes. A queda ocorre gradualmente, uma camada após a outra, adaptando-se aos ciclos de altitude e temperatura. O ibex alpino é uma criatura compacta. Seu corpo é maciço e de proporções austeras. Seus músculos são dispostos para força e sustentação, não para velocidade. Seu baixo centro de gravidade permite executar curvas fechadas em declives íngremes. Suas pernas curtas e potentes funcionam como colunas móveis em vez de membros flexíveis. As fêmeas, como estas do grupo, têm chifres curvados para trás, menores em tamanho que os dos machos, mas igualmente marcados por anéis de crescimento. Esses anéis não indicam apenas a idade, mas também as épocas em que o animal passou por invernos rigorosos ou primaveras abundantes. A trompa é um arquivo vivo. Nos Alpes, os ibex vivem em grupos estáveis, compostos por fêmeas e seus filhotes. A estrutura do grupo não é caótica, tem suas próprias regras, embora raramente sejam necessários confrontos para aplicá-las. A hierarquia se expressa em gestos mínimos, uma postura, um movimento, um olhar firme. Disputas físicas são raras, a experiência supera a força. A fêmea líder costuma ser a mais experiente. Ela suportou mais invernos do que as outras, e sua memória preserva rotas, abrigos e sinais que só o tempo pode nos ensinar a reconhecer. Essa experiência não é abstrata, salvou vidas. Quando o tempo se tornou imprevisível, quando a montanha fechou seus caminhos, foi ela quem soube para onde se virar. Quando esperar, por que não seguir em frente? É por isso que sua orientação é incontestável. Ninguém tenta substituí-la. Não há necessidade de se impor. Sua presença inspira confiança, e essa confiança é suficiente para que todos a sigam. Amanhã avança. O grupo se dispersa entre as rochas, em busca de novos brotos e áreas seguras para se alimentar. Tudo acontece com aquela calma aparente que só espécies que aprenderam a não ter pressa conseguem alcançar. Mas nem todos os ibex vivem em comunidades. O macho, por outro lado, leva uma vida diferente.
Fora da época de acasalamento, os machos ficam à margem. Eles se reúnem em grupos dispersos, vagando por encostas mais altas, onde a neve demora mais para derreter e o silêncio é quase total. Quando o outono anuncia o início da temporada de acasalamento, os machos descem aos vales em busca das fêmeas. Então, os confrontos se tornam inevitáveis. Dois machos se observam e se avaliam. Eles se erguem sobre as patas traseiras e avançam, colidindo com uma força que ressoa contra a pedra. O golpe é brutal, cortante, mas longe de ser caótico. É um ritual comedido, uma dança de força e resistência que pode ser repetida por horas. Não é por acaso que nenhum deles saiu ferido. O segredo está na anatomia deles, projetada para suportar esses golpes sem sofrer danos irreparáveis. Seus chifres, longos e curvados para trás, não são armas simples, são estruturas adaptadas para absorver impactos. Seu formato canaliza a força para longe do crânio e o osso frontal reforçado e esponjoso atua como uma barreira de contenção, até o cérebro é protegido. Envolto em meninges robustas e com espaço suficiente para absorver choques, o cérebro de um ibex pode suportar golpes que, em qualquer outro animal, seriam fatais. É assim que as hierarquias são calibradas. Não importa tanto quem vence, mas quem resiste, quem não recua. É uma medida de tenacidade e não de violência. Quando a batalha termina, a fêmea escolhe o vencedor levando em consideração tanto a força demonstrada quanto a persistência e resistência demonstradas. É o momento em que a vida é garantida e o ciclo continua. A gestação dura cerca de 6 meses. Os filhotes nascem no início do verão, quando as condições são mais estáveis. Eles se desenvolvem em áreas íngremes e inacessíveis, onde a mãe pode mantê-los fora do alcance de grandes carnívoros, como lobos ou águias reais. Desde os primeiros dias de vida, os jovens íbexes demonstram uma capacidade surpreendente de se movimentar entre as rochas. Não é uma habilidade adquirida, é uma condição de nascimento. Sua dieta é baseada em vegetação esparsa, mas resistente. Líquens, musgos, gramíneas de alta montanha e pequenas flores que florescem por apenas algumas semanas por ano. O sistema digestivo do ibex é projetado para extrair nutrientes de materiais que outros herbívoros não conseguiriam. Mastigar caules duros e digerir fibras grossas faz parte de sua rotina diária. Nos Alpes suíços, seus inimigos naturais são raros, embora não inexistentes. O terreno acidentado e o clima extremo limitam a presença de grandes predadores, mas a ameaça permanece latente. Sobre os picos mais altos dos Alpes suíços, as nuvens estão se dispersando lentamente, revelando rochas molhadas e trilhas escorregadias devido à tempestade recente. O grupo se prepara para descer para uma encosta menos íngreme, onde o sol já começa a tocar a superfície e a vegetação jovem cresce após as chuvas. Os adultos inspecionam com os olhos, medem distâncias e avaliam inclinações. Os jovens continuam logo atrás, embora alguns deles avancem com entusiasmo desajeitado. O silêncio que os cerca não é garantia de calma. Nessas alturas, a vigilância nunca cessa. Eles não estão sozinhos. Nunca estão. E sabem disso. Subir até essas alturas não é apenas uma estratégia para acessar brotos novos ou evitar neve acumulada. É, acima de tudo, uma maneira de ficar fora do alcance de predadores terrestres. Mais abaixo, na orla da floresta, linces e raposas seguem antigas rotas em busca de presas fáceis. Mas nessas cristas, onde a rocha sobe sem interrupção e o ar não retém calor, a maioria dos caçadores não consegue segui-los, exceto um. Um dos mais jovens foi adiado, não por negligência, mas por simples escolha. Ele avistou um pedaço de grama macia entre duas pedras, alguns metros abaixo do grupo, e decidiu aproveitá-lo antes de continuar. Não fica longe dos outros, talvez 30 ou 40 metros, mas neste ambiente essa distância pode se tornar um abismo. O vento, que ainda assobia irregularmente pelas fendas da montanha, é o único som que a acompanha. A encosta onde se ergue desce abruptamente. Abaixo, corta-se para uma ravina íngreme. As rochas ainda estão úmidas, mas estáveis. As montanhas ao fundo formam um perfil inconfundível. O Matterhorn ergue-se como uma lança congelada no tempo. A cena é silenciosa, silenciosa demais. Então algo muda. Primeiro, uma sombra atravessa a pedra, rápida e oblíqua.
Depois um som que não vem nem da rocha nem do vento. Um zumbido agudo como o assobio de um projétil. O bebê para, olha para o céu, não entende bem o que está procurando, mas o que está por vir não é anunciado duas vezes. Uma águia real paira acima. Ela está lá há minutos, seguindo o grupo à distância, avaliando, esperando. Agora que um dos membros do grupo foi isolado, é hora de agir. De uma altura média, a águia dobra as asas e mergulha. A trajetória é reta, sem interrupções, garras estendidas, corpo tenso. Em menos de 3 segundos ele causa impacto. Ele não mira no pescoço ou nos chifres emergentes, concentra-se no flanco, onde pode aplicar pressão e desestabilizar. O golpe é certeiro. A presa cambaleia, girando. A águia não consegue segurá-la com firmeza. Seu peso e o terreno tornam isso impossível, mas por um instante ela a levanta. Um gesto nada natural, o corpo do íbex erguido do chão por asas implacáveis. Mas é só um momento. A pegada falha. E o bebê cai. Primeiro ele desliza pela rocha e depois cai. Seu corpo bate em uma saliência, quica e continua descendo. A velocidade aumenta a cada metro. Ele está perdido entre as rochas, esmagado pela dureza implacável da montanha. Do alto, a águia paira por alguns segundos, traçando círculos lentos. Observa pacientemente, confirmando a ausência de movimento. Ele não voa com pressa, não há urgência em seu voo. Ele alcança uma saliência próxima, pousa com firmeza e observa. Sua cabeça mal se move. Analise. Depois aproxime-se. A águia pousa ao lado do corpo do íbex. Sem hesitar, ele calmamente começa a se alimentar. Usando seu bico e garras, ele separa a carne fresca, deixando as partes não comestíveis intactas. Cada movimento é preciso e medido, resultado de anos de instinto e experiência. Nada é levado, nem um único pedaço para outro lugar. O corpo permanece deitado na rocha, dilacerado e marcado pela queda brutal. O silêncio retorna por um momento, quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelo eco distante da tempestade começando a diminuir. Mas a história não termina aqui. Do topo da ravina, uma sombra lenta desce. Ele se aproxima calmamente do cadáver que a ave de rapina deixou para trás. Seus movimentos são lentos, medidos e conscientes do ambiente ao seu redor. Antes de alimentar, inspecione cuidadosamente a presa, prestando atenção em cada porção utilizável. O abutre-grifo, famoso por sua incansável resiliência e capacidade de encontrar valor onde outros já passaram, não deixa nada de útil. À distância das altas saliências, alguns íbex observam. Eles testemunharam tudo: a queda, o ataque, a morte. O que foi o fim para um, é um aviso silencioso para outro. Ninguém emite um som, mas a mensagem persiste. Abaixo, o abutre permanece concentrado em sua tarefa. Logo, outros descem em espiral, atraídos pela mesma trilha. Não há discussão nem pressa. Haverá o suficiente para todos. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2,5 metros, essas aves planam por quilômetros sem bater as asas, contando com as correntes térmicas ascendentes que moldam o ar sobre o terreno acidentado. Daquelas alturas, eles observam em silêncio. E quando a morte exige seu lugar, eles descem para cumprir seu papel insubstituível. Suas garras não são feitas para caçar, elas não rasgam nem matam, são ferramentas de equilíbrio. O mesmo vale para seu bico curvo, que lembra o de um caçador, mas não fere. Apenas rasga e divide com eficiência o que já está morto. Ao contrário de seus parentes africanos, que habitam planícies abertas e quentes, onde precisam compartilhar a carcaça com hienas, chacais ou até mesmo leões, o abutre-grifo se move em um ambiente diferente. Não é a savana que o cerca, mas sim o abismo. Ele não pousa em terreno plano, mas sim empoleira-se em afloramentos rochosos escarpados. Suas asas, embora igualmente largas, são projetadas para capturar as fracas correntes térmicas que emergem entre as fendas. Seu voo é mais lento, menos devastador, e sua busca por alimento é mais paciente. Enquanto seus parentes africanos descem em bandos, formando multidões barulhentas e brigando pelo melhor corte, o grifo alpino geralmente come em pequenos grupos. Ele não precisa brigar, só precisa esperar. A montanha cuida do resto. Muitos o veem como um oportunista, uma criatura que não caça, que não persegue, que só chega quando os outros já fizeram o trabalho duro. Um parasita alado, uma sombra que prospera com o esforço dos outros. Mas esta imagem
tão humana em seu julgamento, ignora o essencial. Porque o grifo não se alimenta apenas de carniça, ele a transforma, ele a elimina. No ecossistema alpino, onde a temperatura pode preservar cadáveres por dias até semanas, seu papel é indispensável. Sem ela, a carne em decomposição se torna um ambiente propício para infecções. Bactérias se multiplicam, gases são liberados. Tecidos apodrecem no próprio solo onde outros animais pastam e descansam, e é lá que o urubu atua como um agente invisível de equilíbrio. O estômago do urubu é extremamente ácido, capaz de digerir tecidos em avançado estado de decomposição, ossos finos, cartilagens e tendões. A cada mordida, ele elimina o que a montanha não consegue enterrar. Consome o que o tempo e a neve não conseguem dissolver. Em outras palavras, ele limpa. E faz isso sem confusão, sem luta, sem sangue novo, somente com persistência. Mas há momentos em que os catadores não chegam a tempo. Há corpos escondidos em fendas profundas, sob pedras soltas, entre dobras de terreno que nem o vento toca. E se a decomposição começa sem testemunhas, o perigo não morre com a presa. Começa com ela. Nas alturas acidentadas dos Alpes suíços, onde a vida desafia cada centímetro de terreno, a morte também tem suas maneiras de persistir. À medida que o corpo de um animal caído se aquece ao sol ou permanece molhado após uma tempestade, ele lentamente se transforma em outra coisa. Os tecidos moles são expostos ao trabalho silencioso das bactérias e, em poucos dias, o que antes era músculo se transforma em caldo. A carne começa a liberar gases. O cadáver não é mais apenas carne abandonada, é uma bomba biológica. Bactérias como Clostridium perfringens encontram nestes restos o ambiente perfeito. Quente, úmido, sem competição. Lá, eles liberam toxinas que, se ingeridas por outro animal, atacam com precisão cirúrgica. Afetam primeiro o sistema digestivo, destroem a mucosa intestinal, impedem a absorção de nutrientes e causam necrose tecidual. O que se segue é um colapso interno lento, impossível de ser detectado de fora até que seja tarde demais. Às vezes, esse colapso começa com uma única mordida. Uma raposa encontra um cadáver escondido e o devora. Ele não é movido por um olfato aguçado ou por oportunidade, mas pelo desespero. Ele não caça há dias, e a fome entorpeceu seu julgamento. Mas por dentro, sem saber, ele agora carrega uma doença que não entende. Ele não consegue rastrear sua origem. Não pode culpar o cadáver. Só sabe que algo dentro dele está começando a falhar. O animal não corrige o dano nem tenta escapar. Não busca raízes, plantas ou alívio. O que se segue é uma resposta puramente fisiológica. O corpo reduz os movimentos, busca refúgio na sombra e se afasta do grupo. Às vezes ele mastiga grama mecanicamente. Outras vezes ele lambe neve para baixar a febre. Mas nada disso impede o avanço das toxinas. O corpo resiste com o mínimo necessário: calor, reservas, reflexos. Se estes continuarem a agir, o que acontece é uma morte sem violência visível, um corpo que se esvai ao longe, sem testemunhas, sem vestígios de luta. E, no entanto, existem doenças que não apenas matam, elas também transformam. Elas não atacam o estômago, mas o cérebro. A raiva, por exemplo, transforma um animal em outra coisa, um corpo sujeito a uma vontade que ele não reconhece como sua. Uma mordida basta, um rápido toque de saliva e sangue. A partir desse momento, o vírus inicia seu avanço brutal. Entra pelos nervos periféricos, sobe lentamente pela medula espinhal e, ao chegar ao cérebro, o reescreve. O corpo permanece o mesmo, mas o instinto não lhe pertence mais. A raiva não age imediatamente. Leva tempo. Pode ficar 1 ou 2 semanas sem sintomas, e então, sem aviso, o processo começa. Primeiro, uma leve inquietação. A raposa parece mais alerta, mais sensível aos sons. Depois, os sinais se acumulam. Agitação, perda de apetite, comportamento errático. A agressão aparece como um surto, sem razão ou padrão. A raposa morde objetos inanimados, morde o ar e faz vocalizações estranhas. Ele começa a perder a vontade de se aproximar de áreas que nunca teria se aventurado antes. Seus movimentos tornam-se desajeitados, como se cada pata respondesse a um impulso diferente. Sua salivação torna-se excessiva. Sua sede é insaciável.
mas ele não consegue beber. A água causa espasmos. Sua garganta, paralisada, não responde mais. A tragédia não é só o sofrimento dele. A tragédia é que ele não consegue esconder, e na natureza, a fraqueza é visível de longe. Outras raposas o evitam, algumas o atacam. Ele rapidamente se perde no grupo e se torna um perigo ambulante. Um corpo que ainda respira, mas não pertence mais à vida. A morte ocorre por colapso, fome, agressão externa ou pura perturbação neurológica. Não há tratamento possível. Nenhuma estratégia a reverte. O que resta no final é uma raposa deitada sobre uma rocha ou entre raízes, com espuma seca no canto do focinho e os olhos bem abertos. Nos Alpes suíços, onde tudo parece definido pela majestade da montanha ou pela precisão da evolução, a doença é invisível. Ela não tem forma, não deixa rastros na rocha nem marcas na neve. Mas ela está lá, nos intestinos que incham sem aviso, nos corpos que se escondem quando sentem que algo não está funcionando, nas mordidas que não matam, mas semeiam. Ele é um ator invisível e, no entanto, serve a um propósito. A doença, à sua maneira, seleciona, purifica, interrompe, restringe. Não respeita força nem inteligência. Às vezes, nem mesmo a idade. Simplesmente acontece. Assim como o íbex cai se escorregar e o urubu chega a se sentir cheiro de sangue, há também aquela outra queda. A interna, aquela que não se vê de longe. Aquela que não gera fuga nem perseguição. Apenas uma mudança silenciosa dentro de um corpo, um sinal que não chega a tempo e um fim sem cerimônia. Em um ecossistema tão preciso como o dos Alpes suíços, até mesmo o que não é visto, o que se dissolve no invisível, faz parte do equilíbrio. As montanhas já ficaram para trás, mas a vertigem diminuiu. A paisagem adquiriu um ritmo mais denso. Abaixo de 2.000 metros, onde o abeto vermelho se ergue como uma sentinela vegetal e o solo é coberto por agulhas secas, musgo e raízes entrelaçadas, outra forma de vida começa. Mais silencioso, mais escondido. Aqui, o vento não assobia entre os cumes nem se quebra em rajadas secas. Ele se filtra. Ela passa entre galhos altos, curva-se entre troncos e se dissolve na sombra. A luz chega fragmentada. A floresta respira por brechas irregulares entre as copas. O ar é mais úmido, mais denso, e o que habita este lugar não precisa correr ou voar para dominá-lo. Quase invisível, com um corpo compacto e marrom escuro, o besouro da casca alpina mede apenas alguns milímetros, mas sob o silêncio dos abetos, sua presença é avassaladora. É chamado de tipógrafo por causa das marcas que deixa, uma série de túneis esculpidos sob a casca que, vistos juntos, lembram um alfabeto secreto. Não é uma falha na madeira, mas sim um padrão de invasão. Ele não caça, não persegue, não foge. Ele cava. Um macho perfura a primeira galeria em um abeto enfraquecido, um que sofreu com a seca, raios, doenças ou simplesmente com a passagem do tempo. De dentro, ele emite feromônios. É um sinal químico preciso e poderoso. Em poucas horas, 2, 3 e às vezes mais fêmeas chegam, cavando túneis laterais onde depositarão seus ovos. Lá, cada galeria é uma promessa de nascimento. Ao eclodir, as larvas se alimentam do floema, o tecido vivo da árvore. Seu avanço interrompe o fluxo de seiva, e o que não morre imediatamente começa a desmoronar em câmera lenta. Ao emergir, os novos adultos se dispersam. Eles procuram novas árvores. Se o verão for longo e o inverno ameno, o ciclo se repete 2 ou até 3 vezes em uma única estação. O ritmo natural se acelera, e o que antes era um dano localizado logo se transforma em uma epidemia florestal. O besouro tipógrafo sempre existiu, mas as mudanças climáticas lhe deram uma vantagem inesperada. Anteriormente, o frio intenso do inverno alpino reduzia sua população e interrompia sua reprodução. Agora, com temperaturas mais amenas, mais besouros sobrevivem, mais gerações nascem e, consequentemente, mais árvores caem. De fora, a floresta parece intocada. Mas olhe com atenção. Casca rachada, buracos escuros, serragem acumulada na base do tronco. Lá dentro, a geometria do colapso já começou. E a árvore, embora ainda de pé, já está morta por dentro. Ao contrário de outros insetos, o tipógrafo não age sozinho. Em massa, ele é capaz de coordenar o que chamamos de ataques em grupo, uma invasão sincronizada de árvores que de outra forma resistiriam.
Mas mesmo um abeto saudável pode se render a centenas de indivíduos ao perfurar seu sistema de defesa. A resina. Em pequenas quantidades, essa seiva pegajosa e aromática é suficiente para sufocar os invasores, mas quando os números se multiplicam, a resina não é suficiente, e a árvore sai perdendo. Mas nem tudo é destruição. O besouro tipógrafo tem aliados. Associado a ele vive um fungo, Ophiostoma polônico. Ao entrar na árvore, o besouro carrega esporos que colonizam os tecidos do hospedeiro. O fungo ajuda a quebrar as defesas da árvore, mas também cria um habitat mais nutritivo para as larvas. Como equipe, o besouro e o fungo formam uma parceria letal para a floresta, mas vital para toda a rede ecológica que vive sob a casca. Porque apesar do seu impacto, o Ips typographus não é um intruso. Faz parte deste ecossistema há séculos. Ao enfraquecer árvores moribundas, abre caminho para a luz, para o novo crescimento e para a regeneração da floresta. Pica-paus pretos, como o Dryocoppus martius, eles perfuram troncos infestados em busca de larvas. Mamíferos insetívoros seguem essa trilha, e assim que a árvore cai, outro ciclo se inicia. O de musgos, fungos e líquens. A morte das plantas, assim como a dos animais, também tem seus necrófagos. E este besouro é um deles. Mas mesmo no caos mais constante, um momento de calma emerge. Quando as sombras do inverno cobrem a floresta e a atividade parece estagnar, o mundo natural se prepara para uma pausa muito necessária. Durante esse período, esse pequeno inseto entra em estado de diapausa. Seu metabolismo diminui ao mínimo e ele permanece escondido dentro da árvore ou sob a serapilheira, esperando pacientemente. Embora seja resistente ao frio, ele não o ignora e sabe a hora de acordar. Ao primeiro sinal de degelo, o primeiro sinal de calor é suficiente para reativar o ciclo, trazendo a floresta de volta à vida. A diferença com seus parentes de latitudes africanas ou mediterrâneas é marcante. Nos Alpes suíços, esse besouro evoluiu para suportar condições extremas. Invernos longos, verões curtos mas intensos e pressão constante de altitude, umidade e competição. Ele não precisa de velocidade nem de força, ele só precisa de algo mais sutil, timing, porque o tempo, no mundo deles, não é um obstáculo, mas uma vantagem. Permite que a árvore surja quando está mais vulnerável. Dá-lhe espaço para se reproduzir várias vezes em uma estação favorável. E é isso que lhe permite passar o inverno sem cansaço, em silêncio. Enquanto tudo congela, ele espera. Enquanto outros correm na frente, ele se acomoda. E quando chega a hora, ele começa de novo. Esse ritmo lento, quase imperceptível, sustenta uma lógica diferente. Uma lógica baseada não no impacto imediato, mas na consistência, na acumulação, no invisível. O mais desconcertante de tudo é sua escala. Enquanto no alto dos penhascos as águias caçam com precisão implacável e os ibex desafiam a gravidade a cada passo, aqui, sob a pele da floresta, um organismo de meio centímetro de comprimento pode silenciosamente derrubar um gigante de 30 metros de altura, sem fuga, sem corrida, sem violência visível. Apenas paciência. Nesta região, às vezes o mais devastador não é o que irrompe, mas o que se instala, o que funciona de dentro, o que não é visto. E assim, à medida que descemos das neves perpétuas dos picos alpinos para as sombras da floresta, o drama natural não desaparece, apenas muda de escala. Porque mesmo aqui, onde o sol mal toca o chão e tudo parece imóvel, há vidas que escrevem sua história em túneis, esculpem a madeira com precisão e deixam sua assinatura na espinha dorsal da floresta. Madeira caída, marcada por sulcos de besouro, permanece no chão como um registro silencioso de decomposição. Entre galhos nus e raízes expostas, a floresta ainda está ativa, mesmo que a superfície pareça diferente. Abaixo daquele mundo, escondida em túneis profundos que escapam à vista, outra criatura aperfeiçoou uma vida paralela. Nas camadas mais baixas da floresta alpina, à medida que o dia chega ao fim, começa a vez do texugo europeu. Não é um caçador poderoso nem um grande migrador. Sua força reside na perseverança, na sua relação íntima e paciente com a terra. Ele constrói tocas extensas, chamadas tocas de texugo, que podem ter vários metros quadrados de tamanho, com dezenas de metros de túneis e múltiplas entradas distribuídas pelo terreno.
Essas estruturas complexas incluem câmaras para dormir, armazenar alimentos e descartar resíduos e geralmente são habitadas por gerações sucessivas. Há sistemas escavados anos atrás que ainda estão ativos, expandindo-se lentamente como se o texugo se recusasse a abandonar completamente o trabalho de seus ancestrais. No terreno acidentado e acidentado dos Alpes suíços, essas tocas de texugos não são apenas um refúgio, são uma estratégia de sobrevivência. Para realizar essa tarefa, o texugo tem um corpo compacto e musculoso, adaptado à vida subterrânea. Suas garras poderosas cavam com eficácia até mesmo em solo rochoso ou congelado. Sua cabeça alongada e estreita facilita a entrada em seus túneis, enquanto uma espessa camada de gordura sob a pele o protege durante as noites frias. Embora não hiberne propriamente dito, reduz drasticamente sua atividade durante o inverno, alimentando-se das reservas acumuladas no outono. Quando a noite cai e a floresta desaparece nas sombras, o texugo emerge. Ele se move cautelosamente, farejando o ar. Seu olfato é aguçado, guiando-o pela vegetação rasteira em busca de minhocas, insetos, raízes, frutas caídas e pequenos roedores. Ao contrário de grandes predadores alpinos, sua dieta é ampla e flexível, permitindo-lhe suportar condições climáticas adversas. Raramente caça, mas quando o faz, age com precisão e velocidade inesperadas para seu tamanho. A floresta alpina, que para outros animais é um local de passagem ou uma barreira, para esta criatura acaba sendo um ambiente familiar e comedido. Conhece as trilhas, as encostas suaves, as áreas onde o solo é mais fértil. Marca seu domínio com glândulas especializadas que emitem feromônios, estabelecendo os limites invisíveis de seu território. Quando essa demarcação não é suficiente para deter invasores, o texugo se defende principalmente por meio de sinais de alerta, rosnados profundos, exibição de presas e posturas corporais imponentes. Esses sinais são claros o suficiente para evitar confrontos físicos, pois o risco de brigas pode causar ferimentos que comprometeriam sua sobrevivência em um ambiente tão exigente. No entanto, a vida subterrânea pode impor regras diferentes daquelas na superfície. Em lugares onde o espaço e os recursos são escassos, a necessidade de resistir supera as barreiras da territorialidade. Alguns ninhos de texugo, especialmente nessas áreas difíceis, são compartilhados por indivíduos que não fazem parte do mesmo grupo familiar. A coexistência inesperada se torna uma estratégia, porque além do isolamento, a arquitetura subterrânea oferece algo ainda mais valioso: permanência. Nesse espaço compartilhado, essa permanência não é apenas um refúgio físico, é uma aliança tácita entre estranhos para resistir juntos às condições impostas pela montanha. Lá fora, porém, tudo acontece em outra escala. Os texugos avançam sem deixar rastros claros, longe dos passos dos veados ou das pegadas da raposa. Não é ouvido com frequência, não invade clareiras nem deixa sinais de pressa. E, no entanto, ele permanece. Aprendeu a se sustentar sem alarde, esquivando-se dos picos do inverno, evitando o contato direto com lobos ou linces e confiando na noite como escudo. Seus movimentos são baixos, quase imperceptíveis. Uma silhueta escavando raízes e folhas, farejando, arrastando entre os dentes algo encontrado no chão. Às vezes, ele congela na entrada da toca e simplesmente espera. Seu ritual mais constante é retornar. É nesse retorno contínuo, quase metódico, que o texugo mantém uma relação silenciosa com o coração mais terrestre dos Alpes. Onde predadores correm e necrófagos observam de cima, ele cava, constrói, conserta e desaparece sem deixar rastros, como se toda a sua vida consistisse em manter debaixo o equilíbrio do que acontece na superfície. Deste solo moldado por tocas e raízes, a vida ascende às alturas. Entre galhos baixos, não muito longe do território do texugo, uma figura pequena e nervosa se move com determinação. Sua pelagem avermelhada, vibrante mesmo nas sombras densas, denuncia sua presença por um momento antes de desaparecer novamente entre os troncos. Este esquilo vermelho, um dos roedores mais emblemáticos das florestas alpinas, vive em altitudes que variam de 500 a 2.000 metros, onde abetos, pinheiros e lariços formam uma rede ideal de abrigo e alimento. Suas patas dianteiras fortes e flexíveis agarram a casca com precisão, enquanto sua cauda longa e densa atua como um leme.
estabilizando cada salto, tanto em altura quanto em distância. Não há desajeitamento em seus movimentos. Ele salta de galho em galho com a confiança de quem conhece a arquitetura da floresta até o último centímetro. As orelhas, encimadas por um tufo que muda de comprimento conforme a estação, conferem-lhe um perfil inconfundível. Mas este formato único não se limita à estética. Foi concebido para reter o calor em invernos rigorosos e canalizar as ondas sonoras com mais precisão. Os músculos auriculares que envolvem a orelha trabalham de forma independente, girando em direção ao menor som, permitindo que você triangule efetivamente a localização de um perigo potencial. Sua audição é fina e precisa, complementada por uma excelente visão para detectar contrastes e movimentos sutis entre as xícaras. Sua dieta está intimamente ligada à vegetação alpina. Consome pinhões silvestres, sementes de larício, frutos de faia, avelãs, frutas vermelhas, cogumelos e até mesmo a casca de galhos jovens quando a escassez é aguda. No outono, o esquilo vermelho aumenta sua atividade e passa grande parte do dia coletando e enterrando suprimentos em vários esconderijos espalhados. A estratégia de armazenamento fragmentado minimiza o risco de perder todo o seu sustento para um saqueador e, ao mesmo tempo, desempenha um papel ecológico essencial, pois muitas sementes não recuperadas germinam na primavera, transformando esse pequeno morador da floresta em um dos principais agentes de regeneração florestal nessas altitudes. Essa capacidade de se preparar para o inverno é complementada pela construção meticulosa de seus abrigos adaptados para suportar as duras condições alpinas. Seus ninhos, localizados em cavidades naturais ou em ninhos abandonados, são estruturas fechadas, esféricas e compactas. Lá, ele acumula musgo, capim seco, penas e cascas para manter uma temperatura estável em seu interior. Embora não hiberne, durante os meses mais frios do inverno alpino, que geralmente se estendem do final de novembro ao início de março, ele reduz drasticamente sua atividade, permanecendo no ninho a maior parte do tempo e emergindo apenas brevemente para se alimentar. Com a chegada da época de reprodução, sua rotina muda completamente. O ciclo de vida deste ágil roedor se reflete em evidentes mudanças comportamentais durante a época de acasalamento. Seu comportamento se torna mais inquieto. Eles emitem vocalizações secas e agudas e se envolvem em breves e caóticas perseguições pelos galhos. Essas perseguições desempenham um papel crucial na seleção sexual. Elas permitem que os machos demonstrem agilidade e habilidade, atributos que as fêmeas avaliam como indicadores de boa saúde e capacidade genética. Por meio de sinais vocais e posturais, as fêmeas comunicam sua receptividade e selecionam machos que dominam territórios e demonstram força, o que aumenta as chances de sobrevivência de seus filhotes. Esse processo também ajuda a estabelecer hierarquias e evita confrontos violentos, ao mesmo tempo em que sincroniza os estados hormonais necessários para o acasalamento. O acasalamento ocorre no meio do inverno ou no início da primavera. E após um período de gestação de cerca de 6 semanas, os filhotes nascem em ninhos escondidos e bem isolados, construídos em cavidades de árvores. A mãe permanece com eles durante as primeiras semanas, proporcionando calor e proteção constantes. Os filhotes nascem cegos e nus, completamente dependentes, e é durante esse período de quietude materna que seus sentidos começam a se desenvolver e a pelagem espessa, que os ajudará a manter a temperatura corporal quando chegar a hora de sair do abrigo, começa a se formar. Com o passar dos dias, seus corpos não apenas ficam mais fortes, mas também aprimoram as habilidades que sustentarão suas vidas adultas. O esquilo vermelho tem um desenvolvimento cognitivo notável, especialmente para os desafios de um ambiente tão exigente como o das florestas alpinas. Sua memória espacial é incrível. Ele consegue se lembrar de dezenas de esconderijos de comida por vários meses, mesmo sob a neve. O hipocampo, a região do cérebro ligada à orientação e navegação, é mais desenvolvido do que em espécies terrestres relacionadas, refletindo uma adaptação cerebral especializada. Em essência, seu sistema nervoso é adaptado para uma vida em altitude, para tomar decisões imediatas, para calcular rotas de fuga com base na geometria da floresta. Esse conjunto de capacidades vai além da velocidade ou da força física.
Ele define um modo de vida baseado na antecipação e na vigilância constante. O esquilo vermelho aprimorou essa vigilância como forma de sobrevivência. Ele reconhece os padrões sonoros do ambiente ao seu redor, memoriza a disposição de cada galho em seu território e detecta mudanças sutis no comportamento de outras espécies. O silêncio repentino dos pássaros, o ranger de um galho em um lugar inesperado ou o vento que muda de direção e traz odores desconhecidos podem ser sinais de alerta. Essas não são meras sensações passageiras, mas sim sinais que o esquilo constantemente exibe e responde, integrando cada sinal na complexa rede de sua vigilância diária. No chão, onde ele perde um pouco do seu controle habitual, seu andar se torna cauteloso e tenso. Seu corpo permanece colado ao chão, enquanto seus olhos examinam o horizonte em rajadas rápidas. De repente, tudo congela. Não havia som algum, era uma ausência. Os pássaros pararam de cantar. Do mato, um jovem lobo a encara, imóvel, observando e esperando. O esquilo também permanece imóvel. Por um segundo, o tempo parece ter parado. Então ele reage com precisão. Em menos de um batimento cardíaco, ele sobe até a parte mais densa da folhagem. A perseguição é interrompida. O lobo permanece no chão, farejando, procurando, mas não encontra nada. Apenas o silêncio deixado pelo esquilo enquanto fugia pelo ar. De cima, ela permanece imóvel e silenciosa. Seu corpo, ainda tenso, permanece alerta até que o predador se afaste. Só então ele se move novamente, desaparecendo entre os galhos. Nos Alpes suíços, o esquilo vermelho sobrevive não por força ou tamanho, mas porque fez da floresta seu território e refúgio. Nessa arquitetura vertical, encontrar um rival é uma tarefa difícil. O lobo avança cautelosamente, ciente de que cada passo pode fazer a diferença. Embora sua presa o tenha escapado desta vez, seu instinto permanece intacto, aprimorando cada experiência para a próxima oportunidade. Não era uma presa real, mas um ensaio, uma tentativa instintiva de canalizar energia. Ainda respirando pesadamente, ele começa a caminhar em direção ao local onde seu grupo o espera. Seus passos afundam suavemente entre as folhas secas e a neve leve, e, ao surgir entre as árvores, ele não passa despercebido. Embora a entrada tenha sido silenciosa, os outros já notaram. Um jovem lobo inclina a cabeça e outro se aproxima lentamente. Sem aviso, todos começam a abanar o rabo, um claro sinal de harmonia e reconhecimento. O reencontro, simples e quase ritualístico, acontece em meio a aromas, ambientes e reconhecimento mútuo. Não são necessárias palavras ou sons, eles sabem que fazem parte da mesma matilha. Esse reconhecimento silencioso não é casual nem superficial. Por trás da imagem feroz frequentemente atribuída ao lobo, existe uma estrutura social complexa, moldada pela confiança, vínculo e uma forma particular de lealdade. A matilha não é um grupo aleatório de caçadores, é uma unidade organizada, onde cada indivíduo conhece seu lugar e mantém uma relação específica com os outros. O lobo recém-chegado se aproxima de um de seus pares e lambe seu focinho. Outro o acaricia com a cabeça. Não é um afeto gratuito, é uma coreografia ancestral de reconhecimento e pertencimento. Por meio dessas interações diárias, a estrutura emocional da matilha é construída. Eles se limpam não apenas para se manterem limpos, mas também para fortalecer seus laços. O olfato permite que eles detectem mudanças sutis no estado emocional dos outros, e essa sensibilidade é fundamental para o funcionamento do grupo. Não há espaço para distanciamento. Uma matilha descoordenada não caça, e se não caça, não sobrevive. Essa estrutura social é baseada, no entanto, em uma estrutura hierárquica definida. Embora a imagem tradicional do lobo alfa tenha sido mal interpretada e simplificada demais, a verdade é que existem diferenças de status entre os indivíduos e essas diferenças se tornam visíveis em momentos específicos. A hierarquia não se sustenta pelo abuso de poder, mas pela experiência, pela iniciativa e pela capacidade de unir o grupo. A liderança não é permanente nem imutável, mas é respeitada. Às vezes, quando a presa é menor ou o esforço supera a recompensa, a partilha não é feita silenciosamente. As hierarquias se tornam visíveis, cruas como marcas que atravessam cada gesto. Um dos lobos capturou uma presa, mas não é o suficiente para todos.
Ele arrasta-o por entre as árvores com a cabeça erguida e o corpo tenso, deixando claro que a comida lhe pertence. Ele para, respira fundo e começa a mordiscar a carne. Mas ele não está sozinho. Ao seu redor, outros membros do grupo observam, aguardando um sinal. Um deles está se aproximando rápido demais. O primeiro não permite. Um rosnado profundo e sustentado corta o ar enquanto ele mostra os dentes sem desviar o olhar. O outro para, hesita. Ele faz mais uma tentativa. Então, sem violência excessiva, vem a correção. Uma mordida forte no focinho, sem alarde, apenas ordem. O lobo subordinado agacha-se, abaixa a cabeça e coloca as orelhas para trás. Em seguida, deita-se com as costas expostas. Não é apenas uma postura, é uma linguagem. Diz que não representa uma ameaça, que reconhece o seu lugar, e isso em conjunto é suficiente para evitar o confronto. Esse comportamento não é sinal de conflito constante. Em vez disso, é um mecanismo de equilíbrio refinado. Os lobos precisam de limites internos para funcionar como um coletivo, e assim como podem demonstrar afeição, também devem deixar claro o que não é permitido. Regular essas tensões fortalece a coesão. Todos entendem seu lugar e o aceitam não como punição, mas como parte de uma estrutura eficaz. Ao longo do dia, quando não estão caçando, os lobos se movem em grupos, descansando juntos e alertando uns aos outros sobre qualquer perturbação. Eles não dormem profundamente, seus sentidos permanecem ativos, alternando entre vigilância e repouso. Durante esses interlúdios, os comportamentos sociais reaparecem. Um lobo se aproxima do outro, cutucando-o suavemente com o focinho, incentivando-o a brincar ou fazer contato. O intervalo também é um momento para fortalecer a união, e os mais novos aprendem observando. Eles não apenas imitam movimentos de caça ou perseguição, mas também gestos sociais, como abordar, como pedir comida, como se desculpar após uma violação. As regras não são escritas, mas são transmitidas com uma precisão surpreendente. Esse aprendizado social precoce é fundamental para o sucesso da matilha a longo prazo. Um lobo jovem que não se adapta, que não entende a dinâmica interna, acabará sendo deslocado ou rejeitado. E, no entanto, apesar dessa firmeza hierárquica, a matilha é, em sua essência, uma comunidade que funciona por meio do afeto e da colaboração. Não se trata apenas de caçar juntos, mas de viver juntos. Quando um membro se machuca, os outros ajustam o ritmo. Quando há filhotes, os adultos, mesmo aqueles que não são pais diretos, participam dos cuidados, protegendo-os e alimentando-os. Esse senso de coletivo vai além da eficiência. É uma expressão de uma vida social avançada, onde a violência é uma ferramenta de sobrevivência, mas nunca um substituto para a conexão. O lobo que não conseguiu pegar o esquilo, agora deitado entre seu povo, parece ter esquecido aquele incidente constrangedor. Um dos mais novos deita-se ao lado dele e morde-lhe delicadamente a orelha, numa brincadeira sem tensão. Todo o bando está se preparando para se mover, mas ainda não há urgência. O próximo movimento será em grupo, decidido sem palavras, quando todos estiverem prontos. A neblina baixa cobre a floresta alpina. A umidade se acumula nos troncos, nas pedras e no musgo que cobre as raízes expostas. Não há vento. O ar está parado, denso. O murmúrio de um riacho distante, filtrado pela mata, é quase inaudível. No alto de um pinheiro, em meio à casca rachada, uma coruja permanece imóvel. Sua silhueta se confunde com o tronco. As penas grossas e mosqueadas reproduzem o padrão da madeira envelhecida. Apenas seus olhos quebram a camuflagem. Duas esferas alaranjadas, fixas, iluminadas na escuridão. Ele não pisca, ele não treme. Ele simplesmente observa em silêncio, de uma altura que domina todo o terreno. Lá embaixo, em meio ao emaranhado de troncos caídos, algo se aproxima. Um corpo ágil, de passo furtivo, avançando sorrateiramente pelas brechas no musgo e nas samambaias. A pelagem espessa da marta europeia brilha fracamente ao luar que se filtra pela copa das árvores. Não há som algum sob suas patas. Seus sentidos estão tensos. Ela sente cheiro de sangue. No chão, meio escondido entre raízes, jaz um esquilo vermelho morto. Suas patas ainda tremem devido à inércia do espasmo final. A coruja o matou há instantes. Não teve tempo de devorá-lo. Agora ele observa de cima, avaliando. A marta se aproxima, atraída pelo cheiro.
Ela não detectou a coruja, não consegue. A camuflagem da ave é perfeita. Apesar de sua imobilidade, seus olhos não perdem nem o menor movimento. Sua visão noturna é requintada. Eles distinguem formas, texturas e movimentos que são invisíveis para outros animais. Suas pupilas, dilatadas ao máximo, captam cada fóton que atravessa a névoa. Ele não precisa virar a cabeça para ver sua presa. Ele a avalia desde que ela apareceu. E então, algo muda em seu rosto. Ele franze a testa. Seus discos faciais se tensionam, mudando de formato. Na coruja real, essa contração não apenas amplifica os sons, ela também funciona como um sinal de ameaça, uma mensagem visual que, neste caso, ninguém vê, só ele. A Marta alcança sua presa. Ela caiu na armadilha. Num instante, a coruja despenca do galho sem fazer um único som. As garras da coruja, fortes o suficiente para fraturar o crânio de uma raposa, atingem as costas da Marta com força brutal. Um grito agudo corta o silêncio. O pequeno corpo estremece. A Marta gira, tenta morder, se contorce. Mas a coruja já está em cima dela. Abre as asas apenas o suficiente para cobrir o pássaro. Envolve-o sob o corpo. Vira a cabeça. Seu bico curvo busca o pescoço do intruso. O raptor começa a despedaçá-la com o bico. Arranca pedaços de carne e pelo. Não há piedade. Apenas o instinto guia cada movimento. O silêncio recai sobre a floresta densa. No chão, o musgo escuro está marcado por manchas recentes, enquanto o único som é o estalar seco dos ossos sob o bico curvo. De uma encosta a alguns quilômetros de distância ressoa um uivo longo e profundo. Um eco assombroso, um chamado distante que evoca a presença de uma manada distante. Ao ouvir esse som inconfundível, a coruja imediatamente vira a cabeça, alerta a qualquer ameaça. A Marta ainda está sob suas garras, mas o instinto de se proteger supera a fome. Com um leve empurrão, ele abre as asas, sobe silenciosamente e pousa em um galho mais alto, onde a folhagem o cobre completamente. Abaixo, minutos depois, os lobos aparecem. Eles farejam o local, fazem pequenos círculos, inspecionam cada canto. Mas as presas no chão não os atraem mais. São poucas demais para justificar o esforço de permanecer. Não há disputa. Sem encontrar resistência nem saque, o bando parte tão silenciosamente quanto chegou. Só então, quando o eco dos passos desaparece entre os troncos, a coruja desce mais uma vez. Ele retorna ao mesmo local, posiciona-se sobre a presa e retoma a tarefa com precisão cirúrgica. Não há pressa. Não há interrupções. A floresta inteira parece se abrir diante da sua presença. E mesmo que outros o persigam ou o interrompam às vezes, ele sempre retorna. Porque na noite alpina, quando os outros recuam, o bufo real ainda reina. Enquanto o sol aparece atrás dos picos, de uma saliência íngreme, a matilha de lobos observa o vale. Eles passaram a noite inteira se movendo por encostas e trechos de floresta densa. Conseguiram caçar, mas não o suficiente. Ainda há fome. De uma saliência irregular, os lobos param para observar. Abaixo, um grupo de corças avança sem pressa, vasculhando a grama e os galhos tenros. Eles não olham para cima, não ouvem nada, mas já estão marcados. Uma mudança quase imperceptível percorre o grupo. O macho dominante se levanta e começa a descer, não rapidamente, mas com direção. Os outros seguem, espalhando-se de cada lado com movimentos baixos e atentos. Não há vocalizações ou sinais evidentes. A compreensão é silenciosa, aprendida ao longo de muitos invernos. Alguns adultos seguem pelo flanco direito, contornando as árvores baixas, enquanto outros circulam para o oeste, posicionando-se onde o terreno forma uma encosta íngreme. A intenção não é atingir imediatamente, mas dividir. Na base de uma clareira coberta de arbustos, um lobo mais jovem e impulsivo quebra o silêncio. Sua aparição repentina é suficiente para semear o pânico entre os veados. O grupo se espalha em todas as direções, mas a inclinação e a disposição dos predadores os empurram em direção ao gargalo da armadilha. Um deles, mais corpulento e lento para reagir, separa-se involuntariamente. Ele corre morro acima, onde a boca da emboscada o aguarda. O animal tenta mudar de direção, mas o chão macio o trai. Ele quase não desliza, e isso é suficiente. A primeira mordida perfura o tendão da pata traseira. Ele tropeça. Outro lobo o ataca e o agarra pelo pescoço. Ele cai entre galhos quebrados e terra remexida.
O ataque é rápido e implacável. Não há pausas. O resto do bando se aproxima do corpo imóvel com absoluta naturalidade, como se cada um soubesse exatamente qual parte tomar. A eficiência não é resultado do frenesi, mas da estrutura. Cada indivíduo sabe muito bem a estratégia a ser seguida. O macho dominante é o primeiro a cravar suas presas. Ele não se impõe à força, mas ninguém se aproxima até que ele tenha rasgado o flanco. Em seguida, os adultos assumem seus lugares, um após o outro, trabalhando na carne quente. Não há conflitos nem reclamações. A hierarquia está estabelecida e a fome está sob controle. Os mais novos, relegados às bordas, arrancam pequenos pedaços das pernas. Uma fêmea, mãe de vários filhotes da temporada anterior, recua alguns passos com um pedaço entre os dentes. Ela o enterra por perto, como reserva para mais tarde. Outro adulto, com pelos mais claros, vira a cabeça por um momento e cheira o vento, alerta para quaisquer necrófagos que possam estar à espreita. Mas não há concorrência por perto. Por enquanto, o vale pertence a eles. Em menos de uma hora, o corpo perdeu sua forma original. O essencial foi devorado, restando apenas pele, ossos longos e uma caixa torácica nua que logo atrairá abutres. Satisfeito, o rebanho deixou a área e agora se move lentamente em direção a uma fileira de pinheiros mais acima, onde o solo úmido oferece frescor e sombra. Eles não arrastam nada, não olham para trás. Acomodam-se entre as pedras cobertas de líquen e deitam-se lado a lado, como se o dia tivesse acabado de começar. A violência que acaba de ocorrer não deixa rastros em seus gestos. Apenas o cheiro de sangue, ainda presente entre seus focinhos, nos lembra do ocorrido. O descanso chega rápido, mas não é completo. 2 adultos permanecem em pé, olhando para a floresta. Um terceiro deita-se, mas mantém os ouvidos voltados para os sons do ambiente. À medida que o sol começa a se inclinar para o oeste e as sombras aumentam, um dos adultos se senta e solta um uivo longo e profundo. Não é um sinal de alarme nem um aviso. É uma afirmação de presença. De outras partes da floresta, onde o eco ricocheteia entre as montanhas, algumas respostas chegam distantes, breves, como notas isoladas. Todo o bando se junta ao chamado, cada voz com seu próprio tom, ritmo e volume. É um antigo canto coral que fortalece a coesão entre seus membros e declara sem violência que este vale já foi reivindicado. Os filhotes mais novos observam o ritual atentamente e alguns até ousam imitá-lo com uivos curtos e ainda desajeitados. Não há urgência em seu chamado, mas há firmeza. A caçada foi um sucesso, a matilha está intacta, o território ainda é deles. Por enquanto, mas nos Alpes suíços, a vida não para com eles. No silêncio profundo da floresta, onde a neve suaviza todos os sons e as sombras se adensam, outro caçador solitário se move com furtividade e precisão. O lince boreal, o único felino que habita esta região, percorre as terras que são seu direito natural. A presença deles não é um vestígio, mas uma prova viva de uma recuperação completa, planejada e eficaz. Foi exterminado na Suíça no final do século XIX, vítima da caça indiscriminada, do colapso dos ecossistemas florestais e da invasão humana. Mas, na década de 1970, uma série de reintroduções cuidadosamente controladas permitiu seu retorno. Hoje, estabeleceu-se firmemente em 2 áreas-chave: os Alpes do Noroeste e a Cordilheira do Jura. Em ambas, reconstruiu seu domínio com uma eficiência que vai além da adaptação precisa às montanhas. O corpo do lince é moldado para responder precisamente ao ambiente montanhoso. Sua pelagem muda de espessura e cor conforme as estações, tornando-se mais espessa e pálida no inverno para se camuflar na neve e reter o calor. Suas patas grandes e acolchoadas agem como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso sobre a neve macia, permitindo que ele se mova para frente sem afundar ou fazer barulho. Seus músculos poderosos estão comprimidos em um corpo compacto de pouco mais de 1 metro de comprimento, com uma cauda curta que impede a perda de calor e não atrapalha seu movimento entre pedras, galhos e encostas. Mas é na cabeça que se concentram algumas de suas armas mais sofisticadas.
Suas orelhas terminam em um tufo preto característico composto de pelos rígidos que, além da aparência distinta, desempenham uma função sensorial. Cada ouvido tem mais de 20 músculos independentes, o que lhes permite mover-se separadamente, detectar com precisão a direção dos sons e ajustar sua orientação como antenas sensíveis. Essa capacidade auditiva permite que ele detecte presas se movendo entre as folhas ou sob a neve, mesmo sem precisar vê-las. Seu alcance audível inclui frequências inaudíveis para outras espécies, e sua capacidade de isolar sons em ambientes ruidosos o torna um dos predadores mais eficientes do hemisfério norte. Seus olhos âmbar opacos se adaptam à escuridão do amanhecer e do anoitecer, quando a floresta começa a despertar e presas de médio porte se tornam mais ativas. A pupila vertical controla a entrada de luz com precisão, permitindo que você mantenha uma visão nítida e calculista em condições difíceis. É essa capacidade de medir distâncias com precisão que torna possível o salto preciso, um salto que define seu sucesso ou fracasso. Os dentes não são volumosos, mas são afiados e eficientes. Caninos longos perfuram facilmente o pescoço da vítima, e os molares são projetados para rasgar a carne com eficiência rápida e silenciosa. As garras, escondidas durante o repouso, revelam-se tão curvas quanto firmes, ferramentas versáteis que agarram firmemente tanto a presa quanto a verticalidade de árvores e pedras, cenários em que ele se move com igual habilidade e furtividade. O lince não persegue, não trota por horas, não assedia. Aproxima-se lentamente, detecta padrões de movimento, memoriza rotas de forrageamento e aprende os ritmos de sua presa. Pode levar dias para que ele encontre o momento certo, mas quando o faz, age com violência repentina. Ele não improvisa, ele calcula e executa. A luz do amanhecer filtra seus primeiros raios através dos galhos da floresta, tingindo a neve de um branco pálido e frio. O ar é limpo e fresco, enquanto o chão coberto de branco abafa os passos e suaviza os sons. Um jovem veado avança cautelosamente, cravando delicadamente as patas na neve fresca. Move a cabeça lentamente, farejando o ar, atento a qualquer sinal. Para, estica o pescoço para olhar para trás, sem notar a silhueta escondida entre as árvores. O lince permanece imóvel. Cada músculo sob sua espessa pelagem retém uma tensão latente e contida. Suas orelhas eretas realizam movimentos quase imperceptíveis, ajustando-se precisamente aos sons do ambiente. Ele não tira os olhos do veado, observa-o, mede-o e espera. O alvo se vira novamente, alertado por um leve ruído na neve. Ele examina a floresta em silêncio, mas não consegue distinguir nada entre os troncos imóveis. Após alguns segundos, ele abaixa a guarda e retoma a caminhada, dando-o de volta ao perigo. É então que o lince começa a se aproximar, lento e comedido, com passos tão suaves que não perturbam a neve. Cada movimento é um cálculo, uma manobra precisa para reduzir a distância sem ser detectado. Quando a distância não permite mais demora, o lince para por um instante. Todo o seu corpo se tensiona, concentrado em um único impulso. Então, sem aviso ou som prévio, ele dispara. O ataque é limpo e brutal. As garras atacam primeiro, cravando-se com precisão. As presas então buscam o pescoço com a violência de um ato repetido 1000 vezes. A vítima mal consegue estremecer antes de desabar sob o peso do agressor. A floresta não reage. Não há rugido, nem aviso, nem escapatória. Só resta o silêncio ininterrupto e um predador imóvel que, por instinto e necessidade, acaba de cumprir sua parte no equilíbrio destas montanhas. Com mais de 200 quilômetros de extensão, os Alpes suíços são uma das cadeias de montanhas mais antigas e emblemáticas da Europa. Essas formações, cujos picos ultrapassam os 4.000 metros de altura, altitude, foram esculpidas pelo tempo, mas sobretudo pelo gelo. Durante o último máximo glacial, há cerca de 20.000 anos, esse território estava quase completamente coberto por uma vasta massa de gelo. Geleiras milenares desceram pelos vales, erodindo as rochas, esculpindo desfiladeiros e definindo nitidamente as linhas que hoje moldam esta magnífica cadeia de montanhas. Foi essa camada persistente e devastadora de gelo que moldou suas encostas, esculpiu suas passagens nas montanhas e formou os lagos glaciais que ainda se espalham como espelhos entre as rochas.
Quando o gelo começou a recuar, ele o fez lentamente, liberando o solo aos poucos. Mas esse processo não deixou um vazio silencioso. Ele abriu caminho para um mundo em constante transformação, onde cada gota que caía anunciava a vida por vir. Onde antes reinava uma quietude gélida, uma extraordinária variedade de ambientes começou a se revelar. As geleiras, embora reduzidas, ainda estão presentes, mas agora coexistem com florestas subalpinas, pastagens, encostas rochosas e íngremes e tundra de alta altitude. Essa transição marcou o início de um processo de recolonização pela vida selvagem. Hoje, os Alpes suíços abrigam mais de 30.000 espécies de animais, muitas delas extraordinariamente adaptadas às demandas deste ambiente vertical e hostil. Nos penhascos mais íngremes, o ibex alpino sobe com uma confiança que beira o impossível. Seus cascos fendidos e acolchoados agem como pinças na rocha, e seu senso de equilíbrio foi aprimorado por gerações de indivíduos que não podiam se dar ao luxo de falhar. Abaixo, a raposa vermelha desliza pelos arbustos, aproveitando as sombras com sua furtividade herdada. As marmotas, por sua vez, cavam tocas em solo compacto e sobrevivem por meses sob a neve graças a ciclos de hibernação precisos e ajustados. No ar, as aves de rapina adaptam seu voo às correntes turbulentas que sobem as encostas. E na quietude da noite, a coruja observa pacientemente, adaptada à escuridão e ao frio, uma guardiã silenciosa dessas alturas implacáveis. Esses casos, entre muitos outros, revelam um padrão profundo. Nos Alpes, a sobrevivência não é alcançada pela adaptação ao clima ou ao terreno, mas pela adaptação a ambos ao mesmo tempo. Cada espécie nessas terras encontrou sua maneira específica de persistir. Quer esteja voando, rastejando, escalando ou espreitando, cada animal moldou seu corpo, comportamento e fisiologia para se encaixar com precisão milimétrica em um sistema que recompensa a eficiência e rejeita a imobilidade. A evolução, neste lugar, não foi um luxo ou um experimento. Foi uma exigência. E é exatamente isso que torna os Alpes suíços mais do que apenas um cenário deslumbrante. Eles são uma cápsula de adaptação, um teatro natural onde a vida demonstrou repetidas vezes que, mesmo nos ambientes mais complexos, acidentados e frios, ela pode não apenas sobreviver, mas encontrar novas maneiras de existir. O gelo esculpiu as montanhas, mas foi a vida que ousou habitá-las.